O programa Inclusão presta hoje uma homenagem à memória de um dos maiores artistas da história da arte contemporânea do mundo. O sergipano Arthur Bispo do Rosário, que recebeu o diagnóstico de esquizofrênico aos 29 anos. Bispo se dizia mensageiro de Deus. Por ser extremamente religioso, tinha a convicção de carregar uma cruz branca nas costas e de possuir uma aura azulada. A história de vida de Arthur Bispo do Rosário desperta interesse, aguça a curiosidade, provoca interpretações distintas sobre a existência de uma figura misteriosa que foi escravizada pela própria mente. O Rosário Sagrado de Arthur Bispo. Este é o tema do programa Inclusão, que começa agora. Neste pavilhão abandonado da colônia Juliano Moreira, é possível dimensionar o tamanho da tragédia que se abateu sobre a vida de milhares de pacientes aqui trancafiados por conta da doença mental e pelo descaso e crueldade do sistema de saúde pública da época. Um grito por liberdade deixou marcas na parede. Apesar do terror que o cárcere provocava entre os internos, um deles se rendeu ao confinamento em nome de uma fé religiosa inabalável. O sergipano Arthur Bispo do Rosário, que viveu enclausurado por quase 5 décadas no pavilhão 11 da ala Ulisses Viana, da colônia Juliano Moreira. Obstinado em cumprir a missão divina, ordenada por vozes de anjos iluminados, que dizia ouvir, Bispo criou um mundo paralelo para apresentar a Deus no dia de sua morte. Mas ele acreditou nisso, ele fez isso em miniatura, né? E ele acreditava que ele ia reinar nesse mundo, né? Então, eu acho muito bonito que alguém conseguisse ter todo esse imaginário, toda essa fé, né, no mundo melhor e ao mesmo tempo, ter um dia a dia num hospício com muito difícil de se lidar na época, né? Respeitado dentro do hospício por sua força física, o ex-lutador de boxe escapou das torturantes sessões de eletrochoque e da temida e cruel lobotomia. Ele se tornou xerife do pavilhão dele. Isso quer dizer que ele se tornou um pouco ajudante dos funcionários para conseguir uma posição privilegiada dentro do hospício, senão ele não conseguiria guardar nenhuma peça. E como xerife, ganhou a confiança de funcionários e a chave da cela. Sempre que fugia, procurava abrigo na casa dos Leone, tradicional família carioca que conheceu antes de ser internado no manicômio. Os irmãos José Carlos e Margarete Leone eram crianças no período em que Bispo do Rosário foi acolhido pelo pai Humberto Leone e pelo avô José Maria Leone, no casarão da rua São Clemente, em Botafogo. A vida do Bispo, na família Leone, se deu, pelo que me contaram, meu pai, meus avós, nos idos de 1940, eu não sei precisar exatamente que ano de 1940, o meu avô, que era um tradicional advogado do Rio de Janeiro, foi procurado pelo presidente da consultora Rebeck, que era cliente dele, para dar uma assistência jurídica ao bispo, uma vez que ele havia sido atropelado pelo bonde da Light. Nessa oportunidade, o meu pai, que já era um jovem advogado, patrocinou esta causa. A partir dessa época, como a casa do meu avô era um casarão muito grande ali na rua São Clemente, o bispo mudou-se, deixou de trabalhar em face da enfermidade. Ele ficou com algum problema nas mãos, em função do atropelamento, e também um pouco no pé esquerdo, e ele foi morar na casa do meu avô. Ele morava nos fundos dessa casa, ocupando 2 quartos, e ali ele começou a tecer os seus primeiros trabalhos manuais. Mas um fato que chamou muita atenção, e a gente, todos nós éramos 26 primos da época, nós tínhamos um certo receio, porque a história do bispo se deu para nós, que um belo dia, e ninguém sabia disso, ele vai na igreja matriz,
ali na rua Voluntários da Pátria, aqui no Rio de Janeiro, numa missa que estava sendo celebrada naquele momento. E ele entra no altar e expulsa o padre. O padre, achando que era absurdo, de fato era, tentou reagir, ele que era lutador de boxe, ele deu um soco no padre, o padre cai. E ele começa a tentar pregar para as pessoas, para os fiéis que estavam ali, dizendo que ele era filho de Jesus, filho de Deus, melhor dizendo. Foi a primeira vez que o bispo foi detido, camisa de força, e foi levado pelo João Moreira. Meu avô tinha uma certa influência na época e ele era absolutamente dócil. Dias depois ele já estava novamente no casarão da Rua São Clemente. E lá ele ficou durante mais algum tempo. Segundo José Carlos Leone, bispo era um homem sério e pouco falava. A não ser assunto relacionado a Deus. Se puxasse, se dissesse que ele tinha uma cruz branca, que ele tinha uma luminosidade especial, aí ele falava muito. Aí ele dizia que ele era filho de Deus, que ele ia sair desse mundo, ele ia passar para outro mundo. E por isso que ele estava fazendo aquela manta dele, porque quando ele vestisse aquela manta, ele ia encarnar, de vez em quando ele falava um pouco de encarnação. Ele tinha uma esquizofrenia constatada, né? Mas eu não acho que ele tinha só isso, entendeu? Eu acho que ele tinha uma... Eu tenho certeza, ele tinha um lado espiritual absolutamente desenvolvido, muito, muito espiritualizado, muito próximo do divino, muito próximo de Jesus, para quem acredita nisso. Mesmo estando livre na casa da família Leone, bispo preferia o isolamento para dar continuidade à sua missão religiosa. Quando ele se recolhia, ele ficava enclausurado, ele não falava com ninguém. Ele passou, conforme eu disse, 6 meses no escritório, nesse escritório que o papai tinha, o escritório era grande, não ocupava 2 partes, 2 salas, ele ficou enclausurado. O papai teve que me mandar fazer até uma adaptação, porque ele ficava ali. Ninguém ouvia nada, pensava até que tinha morrido. De vez em quando o papai ia lá, abria para saber, ele estava tecendo, fazendo a manta dele. Inclusive tem nome de vários familiares meus bordados lá. Esse manto, ele bordava, ele tirava a linha de uma roupa velha, sabe? Ele criava desse jeito, né? Ele não tinha linha de bordar, agulha de bordar, né? Ele criava, ele pegava uma agulha qualquer da casa, puxava a linha de uma roupa velha, de um lençol, de alguma coisa, puxava os fios e bordava, né? Ele começou a fazer esse trabalho antes de ser recolhido a Juliano Moreira? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Ele começou esse trabalho justamente lá no casarão da Rua São Clemente, antes de ser recolhido e antes de ter o primeiro ataque de esquizofrenia. Quando ele foi a primeira vez na Juliano Moreira, ele foi como uma pessoa perigosa, ele ficou lá um período. Aí meu avô intercedeu e ele saiu com rapidez. Ele tinha uma aparência que chamava a atenção das crianças da família Leone. Tinha os cabelos meio desdenhados, grandes, né? Usava umas calças amarradas muito aqui em cima. Então, de certa forma, ele chamava a atenção das crianças. E as crianças que eu me refiro éramos nós, eu e meus irmãos e primos, né? Todos lá em Botafogo, e frequentando Botafogo. E ele perguntava, de repente, o que vocês estão vendo em mim? E aquele que dissesse, eu estou vendo uma cruz branca, ele ficava absolutamente satisfeito. Se tivesse balinha, ele tirava, dava, passava a mão na cabeça da criança. Ele era um homem agressivo? Nem um pouco agressivo. Pelo contrário, tanto é que o meu pai, que era um homem esclarecido, tinha confiança de deixar a minha irmã recém-nascida, né? Muitas vezes saía com a minha mãe, não era costume de fazer isso. E o bispo tomando conta. Tinha até empregado, mas era o bispo que ficava dentro de casa, como um grande guardião. Quer dizer, se não tivesse a confiança na docilidade dele, da maneira muito pura que ele tratava as pessoas, muito carinhosa, vamos dizer assim. Toda a gestação da minha mãe foi acompanhada por ele. Os 9 meses, né, da gestação, ele estava presente. Ele ficava sentado no chão, né, isso é relato do meu irmão, porque não é lembrança minha. Ele ficava sentado no chão, esperando, trazia toda hora água, suco, o que fosse. Minha mãe grávida. Qualquer coisa que era necessária ele trazia e ficava esperando, ficava sentado ao lado da minha mãe até meu pai chegar. Ele só saía depois que meu pai chegava. O bebê que estava a caminho era Margarete, que ganhou o colo e a companhia de bispo. Eu fui a primeira filha da minha mãe, né? E então ela tinha assim todo um apego, né? Um bebê muito pequeno.
E eu, pelo jeito que a minha mãe era, ela jamais ia deixar alguém pegar no bebê dela se não fosse confiável, isso eu tenho certeza. Os irmãos contam que Bispo fazia trabalhos domésticos para a família, mas nunca aceitava dinheiro. Em relação ao dinheiro, eu acredito hoje em dia, analisando melhor, que ele não aceitava porque ele era um ser superior e ele não precisava dessas coisas materiais. E o dinheiro é uma coisa material, né? Às vezes ele fazia coisas que não era para fazer, tipo lavar roupa minha, né? Que não era para ele fazer, ele pegava, lavava, e minha mãe às vezes reclamava, não é para fazer isso, bicho, tem a Jurema, entendeu? Tem a empregada para fazer, não é para você fazer. José Carlos diz que Bispo deixou para sempre o casarão da família Leone e voltou para o isolamento do manicômio espontaneamente. Foi quando ele iniciou efetivamente a grande produção dele. Então lá ele começou a produzir. Iniciou no casarão em Botafogo, né? Foi interrompido, voltava e tal. E quando ele passou mais um período na Juliano Moreira, não a primeira vez, mas já a segunda ou terceira, aí que ele passou um período maior, e aí, porque quis mesmo, lá então ele começou a produzir. Arthur Bispo do Rosário é considerado um dos maiores fenômenos da história da arte contemporânea e também da psiquiatria. No dia 5 de julho de 1989, aos 80 anos, ele encerra o longo retiro e cumpre finalmente o objetivo que o inspirou anos a fio, o de se apresentar a Deus. Quando eu subir, os céus se abrirão e vai recomeçar a contagem do mundo. Vou nessa nave, com esse manto e essas miniaturas que representam a existência. Vou me apresentar. A proibição do tratamento de eletrochoque e da lobotomia a partir de 1980, a colônia Juliano Moreira passa a desenvolver um projeto para a ressocialização dos internos. Nesse período, os portões do manicômio foram abertos para que um grupo de estagiárias de psicologia prestasse um atendimento digno aos internos. Uma das estagiárias chamou a atenção de Bispo, a carioca Rosângela Maria Grilo Magalhães. Para ele, uma virgem casta, moça pura, identificada com a Virgem Maria. No imaginário de Bispo, Rosângela Maria era a herdeira de tudo que ele criou ao longo da vida. Foi para ela que dedicou e bordou em várias peças a seguinte expressão: Rosângela Maria, diretora de tudo que eu tenho. Marcada pela experiência na colônia Juliano Moreira, a psicóloga e psicanalista Rosângela Maria, desde então, excluiu a possibilidade de trabalhar em instituições psiquiátricas. Depois de formada, a terapeuta montou o próprio consultório no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu não escolhi mais trabalhar em instituição, quer dizer, dali, né, fiquei mais um ano por ali pela colônia, mas não mais fazendo aquele tipo de trabalho. Testemunha do inferno que representou o confinamento da colônia Juliano Moreira para milhares de pacientes, Rosângela Maria narra com detalhes as cenas com que se deparou no primeiro dia em que chegou ao manicômio. Na época devia ter mais ou menos em torno de 500 a 600 homens dentro de um núcleo, né? E vivendo de uma forma muito precária, né? Então, eu muito sonhadora, né? E ainda não tinha feito estágio nenhum, né? Quando me deparei, né, com aquela cena, né? Quer dizer, meu primeiro dia de estágio, quando eu entrei, tinha uma fileira, né? Homens enfileirados, nus completamente, para o banho, né? E nesse banho eles ficavam, né, enfileirados, né? Então vinha um enfermeiro e ligava, né, uma mangueira e assim eles tomavam banho. E Bispo, de certa forma, assistia tudo, mas não participava de nada. Bispo, desde essa época, já tinha um lugar especial na colônia, né, porque ele tinha a cela, que ele ficou preso muitos anos, e de lá não saiu, porque, na verdade, a prisão que ele se encontrava não era só uma prisão externa, né, das celas, ele se sentia preso dentro dele. No papel de terapeuta, Rosângela tentou fazer o primeiro contato com Bispo. Fiquei sabendo que Bispo usava uma espécie de senha, perguntando às pessoas que iam lá a cor da sua aura. Aí ele perguntou para mim qual era a cor da aura dele, de que cor era o semblante dele. Eu falei,
eu descrevi ele como ele estava, com o uniforme azul da colônia. Então eu disse que meu semblante não estava bom, que era para mim ir embora e voltar outro dia. Mas eu percebi que alguma coisa estava acontecendo na nossa relação, porque ele abriu a porta, começou a abrir a porta e deixava eu entrar, mas não me mostrava nada ainda. E aí um dia ele disse, tá bom, então já que você não vê, eu vou deixar você entrar. Né? Quem sabe um dia você consiga ver a minha aura? Eu falei, quem sabe um dia você consiga se ver como eu te vejo, né? E aí ficou, né, esse pacto aí. Segundo a psicóloga, Bispo alternava momentos de lucidez com delírio. Se dizia o mensageiro de Deus, né, o importante, o que havia recebido a missão de construir o mundo em miniaturas. Né? E eu sempre ouvia, respeitando, né, esse delírio dele, esse momento dele, e também tentando trazê-lo para a minha realidade, para a realidade em que ele vivia ali, da colônia, né? Querendo que ele falasse um pouco de como era viver ali. Foi difícil. E em relação à obra dele? Na verdade, eu não chamava de obra, eram imagens. Né? Imagens, inclusive, parecida com essa aqui, que eu recebi, né, de presente. Né? É uma réplica de uma das peças dele. Né? Então, todas arrumadas. Né? E aí nós passávamos pelas ruas e ele ia mostrando e contando a história de cada peça. Tinha uma certa racionalidade no que ele falava? Tinha. Tudo tinha uma história, o porquê as miniaturas, que era a representação, né, para o momento da passagem. Com muita insistência, a terapeuta ganhou a confiança de Bispo. Teve, assim, vários momentos da relação, né? O início, em que ele começou a estabelecer um vínculo, né, de confiança, em que ele falava um pouco dele, né? E ele começou também começar a me olhar sem eu saber. Eu ia lá, atendia ele e comecei também a tentar levá-lo para o grupo operativo. Eu fazia um grupo do lado da sala dele, né, que chamava-se o quarto do bolo. Era um quarto que ficavam muitos pacientes ali como punição. Era uma punição, tudo que eles faziam, eles iam se amontoando ali, né, do lado da sala dele. E aí essa sala nós transformamos numa sala de grupo operativo. E aí eu convidei para ir lá. Aí ele não aceitou, disse que não queria, porque eles eram loucos. E louco não fala coisa com coisa. Havia uma certa inteligência nele, você percebia isso? Sim, muita. É um homem muito inteligente. E tudo tinha uma organização. Ele mantinha tudo numa ordem. Ele não dormia, ele dormia num lugar à parte. Ali mesmo, na solitária, mas uma solitária só era para dormir, o outro era para preparar as obras. Né? Então ele fazia assim, então ele pegava os objetos, ou ganhava, ou pedia dos visitantes, ou até passeava em outros núcleos, e ia guardando numa das celas. E ali ele ia preparando, e ele só organizava na sala maior, no espaço maior, quando já estava pronto. Rosângela percebeu que Bispo nutria um sentimento especial por ela. Meu nome já ia aparecendo em toda a obra, eu chegava lá, já estava Rosângela Maria, num dado momento Rosângela Maria de Jesus, e na verdade meu nome é Rosângela Maria Grilo Magalhães. Ele foi transformando meu nome, né, que é Jesus da família dele, né? Rosângela Maria Maria meu, mas Maria também pela Virgem Maria. Porque ele começou a fantasiar de que eu era virgem, de que eu era pura. Quando eu não podia ir lá, nem todos os dias eu ia lá, né? Aí eu acenava com a mão para ele, quando eu entrava no núcleo, né? Aí quando eu chegava para o atendimento, ele disse, não, uma mulher não acena com a mão, é feio, né? Uma mulher tem que chegar perto. Então sempre que eu chegava lá, ele me reverenciava, beijava minha mão no início do atendimento e beijava minha mão no término do atendimento. Para a psicóloga, as demonstrações de afeto eram gestos de devoção. Seria um amor, né, de transferência, né, que ele estava tentando concretizar do jeito dele, né, pelo afeto, não pela sexualidade. Ele, em momento algum, né, eu percebi nada de ordem sexual, mas de ordem amorosa, sim. Não era essa paixão que um homem sente por uma mulher, né? Eu acho que era um afeto no qual ele pôde viver, né? O respeito por ele. Para Bispo, eu fui escolhida como alguém que poderia estar com ele, dividir com ele a obra dele, o trabalho dele, a vida dele, né? Que era a missão, né?
de estar ali. Então eu me senti assim, muito importante naquela época e me sinto até hoje, né? Apesar de ser uma figura misteriosa e que desperta ainda hoje o imaginário popular, Bispo do Rosário era de fato um paciente mental. Na verdade, o bispo era esquizofrênico, né? Tinha esquizofrenia paranoide e justamente a esquizofrenia dele era de cunho religioso, né? Por isso ele tinha esses delírios. Então, na verdade, esses eram os delírios dele, né? E por isso que ele sentia importante o Deus, ou ora mensageiro de Deus, né? Via os anjos, como um outro paciente que não um bispo também tem esse tipo de delírio, né? A terapeuta cuidou de Bispo por 2 anos e, ao encerrar o tratamento, ouviu dele a seguinte promessa: um dia eu serei tão importante para você quanto você foi para mim, né? Um dia você será conhecida por todos, né? Pelo trabalho em que você está fazendo comigo. Ele cumpriu o que ele disse para mim, que eu me tornaria uma pessoa famosa por ele, né? E de certa forma eu me sinto reconhecida do que eu pude fazer para ele, né? Isso para mim é um presente, né? Realmente eu já entendia e sentia que Bispo era uma pessoa especial, né? Foi especial na minha vida naquela época e é especial até hoje na minha vida, eu me emociono. Veja a seguir a biografia de Arthur Bispo do Rosário, escrita pela jornalista Luciana Hidalgo e que resultou no longa-metragem O Senhor do Labirinto. Voltamos já.